Oi, amas mágicas, sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo. E esse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês sobre o que é o SATS. Gente, SATS é uma técnica muito maravilhosa pra você usar nas suas manifestações. E o SATS, literalmente, você pode usar ele pra criar a sua vida dos sonhos, pra manifestar absolutamente qualquer coisa, tipo, qualquer coisa mesmo. E o SATS, gente, ele é uma abreviação, né, do State to Sleep. Eu vou pôr aqui na tela, tá, pra vocês saberem. E o significado, né, traduzindo pro português, é basicamente estado perto do sono, estado durante o sono. Enfim, é isso, tá? Então, bora pro vídeo que eu vou explicar pra vocês como essa técnica é maravilhosa. E o quanto esse estado é importante pra você conseguir manifestar tudo. Bom, gente, o SATS, gente, nada mais é do que aquele momento quando você tá prestes a dormir. Você tá quase dormindo. Sabe quando você tá, tipo, assistindo alguma coisa e você tá, tipo, quase dormindo? Você nem tá prestando atenção no que você tá vendo, no que você tá fazendo. Você simplesmente tá quase dormindo. Ou também, o SATS é o momento quando você acaba de acordar. Você acaba de acordar e você tá meio sonolento ainda. Você tá tipo, nossa, eu acordei, ou isso daqui é sonho. Você ainda tá, tipo, processando, seu cérebro tá processando que você acabou de acordar. Então, o SATS é este período, ok? Esses dois períodos. Nós temos o período quando a gente acorda e quando a gente tá quase dormindo. E bom, gente, como que vocês podem usar este momento pra manifestar e também pra vocês, tipo assim, literalmente reprogramar a mente de vocês? Gente, nesse momento, o que eu, por exemplo, faço, né? Vocês têm várias opções, tem várias técnicas dentro da lei da suposição, porque essa técnica, né, na verdade, esse estado, né, o SATS, ele é mais da lei da suposição. Eu acredito que, tipo, todo mundo faz muitas das coisas que eu vou falar aqui, porque já é uma coisa, assim, que a maioria das pessoas fazem, que é antes de dormir principalmente, que é, por exemplo, vou dar um exemplo, criar cenários. Sabe quando você começa a criar cenários, a imaginar conversas, ou a imaginar, tipo, nossa, você do nada lembra de um momento, por exemplo, que você tava discutindo com tal pessoa, e aí você pensa numa resposta que você tinha que ter dado naquele momento. Você falou, cara, por que eu não pensei nisso? Aí na sua cabeça você monta que você deu aquela resposta. Tipo isso, entendeu? Tipo, muitas pessoas já fazem isso, já montam cenários antes de dormir, já criam muitas fanfics na cabeça, e isso, gente, literalmente você tá usando a visualização, a imaginação pra manifestar alguma coisa. Então, tipo assim, é muito, muito legal. O quanto, tipo, todo mundo faz isso, mas não faz ideia de que isso já é uma manifestação. Bom, gente, então vamos lá. Tem várias técnicas, né, que a gente pode usar pra tá fazendo SATS. Eu, por exemplo, uma da técnica que eu uso muito durante esse período, durante o estado, né, onde eu tô quase dormindo, é os subliminais, né, que eu escuto muito. E também essa de criar cenários, de fanficar na minha cabeça é uma coisa que eu faço bastante, sempre fiz, né? Mas, tipo, depois que eu percebi depois que eu comecei a entender, estudar sobre a lei da suposição e descobri o SATS, foi uma... Gente, eu comecei, nossa, com muito mais intensidade a fazer isso. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, tipo, uma das coisas que é muito legal pra quem quer reprogramar a mente é ouvir subliminais. Então, por exemplo, tem vários subliminais aqui no YouTube, gente, um monte. Eu vou começar a fazer também subliminais pra postar aqui, mas não no momento agora, vai ser mais pra frente, porque agora, né, tá um pouco corrido pra mim. Mas eu acho muito interessante, tem um monte, vocês podem pesquisar, tem subliminais pra reprogramar a mente, tem subliminais pra quebrar crenças limitantes, pra dinheiro, tem subliminais pra bunda, pra cabelo, pra corpo, pra barriga. Gente, tem literalmente subliminais pra tudo que vocês querem manifestar. Ai, Sabrina, eu quero ter uma barriga chapada, mas eu não tenho tempo pra ir pra academia. Então você pesquisa o subliminal pra barriga chapada e começa a ouvir antes de dormir, entendeu? E se comporta no seu dia a dia como se aquela barriga já fosse sua, entendeu? É tipo isso. Então, é uma técnica que eu gosto muito. Vocês podem literalmente explorar pelo YouTube, tem um monte mesmo. Só falo pra tomar cuidado, porque tem subliminais que não são confiáveis. Mas mais pra frente eu vou fazer um vídeo só sobre subliminais, e aí eu vou deixar uma lista pra vocês de quem vocês podem confiar pra fazer. Mas assim, é muito bom, principalmente nesse momento. Subliminais é maravilhoso, então eu faço muito de, tipo assim, eu uso subliminais tanto
pra coisas que eu quero manifestar, mas também pra arquétipos, né? Por exemplo, como eu falei pra vocês, eu tô ativando 2 arquétipos, eu sempre escuto eles no momento que eu tô dormindo ali. E bom, subliminar, gente, é mais ou menos isso. Você coloca eles ali perto antes de você dormir, você faz tudo o que tem que fazer, e aí você vai dormir, coloca o fone, entendeu? É sempre melhor de fone. Você pode escutar sem? Pode, mas o fone, ele é essencial, porque é só o seu subconsciente que vai ouvir as mensagens subliminais, é só ele. O seu consciente não entende, não consegue ouvir, é só o subconsciente mesmo, então é muito foda. E aí você coloca ali, deixa o celular virado, né, pra luz não atrapalhar, e aí você vai, tipo, montando cenários. Eu gosto de usar essas duas técnicas juntos, então enquanto eu tô ouvindo subliminais, eu vou imaginando as coisas acontecendo, e aí eu acabo dormindo com isso, entendeu? Então eu acabo dormindo com a informação do subliminal e do que eu estou imaginando. Porque, gente, esse estado do sono é muito bom pra gente manifestar. Por quê? Porque o nosso cérebro, é uma coisa que eu sempre vou repetir aqui, o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre o que é real e entre o que é imaginação. Então, com isso, você manifesta absolutamente o que você quiser. Porque se você tá ali imaginando uma coisa todos os dias, e se comportando como real, como que tá acontecendo, automaticamente aquilo vira uma realidade aqui no seu plano físico, né, no 3D. Então é muito legal a gente usar esse momento do sono, né, o estado do sono, que é o SATS, pra você visualizar tudo que você quer. E aí, tipo assim, você vai dormir com aquela informação, o seu subconsciente ele vai pegando aquelas informações, automaticamente, muitas coisas que você acreditava vai deixar de acreditar, entendeu? Você vai, tipo, dar uma reprogramada na sua mente. Lá é a de imaginação, que você pode, tipo, literalmente imaginar o que você quer, você cria o cenário que você quiser. E você vai criando aquela coisa como se fosse uma lembrança, porque pro seu cérebro, ou será uma lembrança, ou será algo que está acontecendo neste momento. E aí, com isso, você manifesta, entendeu? Então, tipo assim, é muito bom a gente aproveitar que o cérebro é burro pra gente manifestar usando a nossa imaginação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Já aconteceu muito, por exemplo, antes de dormir, nesse período do SATS, eu tá imaginando muito algumas pessoas chegando pra mim e falando: nossa, como seu cabelo cresceu, nossa, você tá com o cabelo imenso, nossa, o que você tem feito? Seu cabelo tá crescendo muito rápido, ontem tava de um tamanho, hoje ele já tá imenso, o que você tá fazendo? E tipo assim, isso se materializou, porque meu cabelo, todo dia ele tá um pouco maior, gente, é uma coisa assim louca. Tipo, é muito doido mesmo, mas meu cabelo tá crescendo muito rápido. É claro que eu estou grávida, né, e isso ajuda. Mas antes de eu estar grávida, ele já estava crescendo muito, porque foi uma coisa que eu assumi, que meu cabelo já crescia rápido, entendeu? Então, automaticamente, aqui na realidade, se tornou real. Eu usei muito de imaginação pra manifestar, foi o celular novo, que eu imaginava muitos cenários, eu criava muita fanfic na minha cabeça, de pessoas falando: nossa, Sabrina, você comprou um celular novo, nossa, que bonito, nossa, ele tem a câmera muito boa, meu Deus, que máximo que você conseguiu seu celular novo. E aí foram acontecendo consequências na minha vida, acontecimentos, né, no caso, que fez o meu celular antigo quebrar e eu ter que comprar um novo. Ou seja, manifestei o celular que eu queria, entendeu? Então, tipo assim, você pode literalmente manifestar qualquer coisa usando SATS, porque é muito mais fácil esse período. É a técnica de afirmação robótica, então você pode usar pra qualquer coisa. Vamos supor que você quer muito ter o corpo dos seus sonhos, mas, tipo assim, você não tá afim de imaginar, hoje você não tá criativa, você não quer imaginar nada, ou você simplesmente não consegue imaginar, porque eu sei que tem pessoas que não têm essa facilidade de imaginar as coisas na cabeça, ou você também não quer ouvir subliminal nenhum, você tá tipo, ai, foda-se pra isso, não gosto de subliminal, porque tem pessoas que não gostam de ouvir, então você pode simplesmente afirmar, você pode usar a afirmação. Então você pode, eu tenho meu corpo dos sonhos, eu tenho meu corpo... Não precisa, gente, uma coisa que eu vou falar. Você não precisa manifestar seu corpo dos sonhos imaginando cada detalhe do seu corpo. Você não precisa ficar, ai, eu tenho a bunda grande, eu tenho a bunda redonda, eu tenho a bunda assim, eu tenho o peito assim, eu tenho a barriga assim, eu tenho as pernas... Não precisa, porque o seu subconsciente, ele já sabe como é o seu corpo dos sonhos, entendeu? Então é só você falar, tipo, eu tenho meu corpo dos sonhos é lindo, eu já manifestei, eu tenho meu corpo dos sonhos, é assim e pronto, entendeu? E você entope a sua cabeça com essas afirmações, entendeu? É sempre bom escolher uma só pra ficar mais fácil. E aí você afirma até você dormir. Você pode começar a afirmar tudo errado, porque pode acontecer, porque vai começar a dar sono, você pode estar tipo, eu tenho meu corpo dos sonhos, eu tenho meu corpo dos sonhos. Aí do nada eu tenho não sei o que dos sonhos, aí você vai começar
a não entender, mas você continua, entendeu? Porque o seu subconsciente, ele já entendeu. E aí você dorme com aquelas afirmações, entendeu? Então, é muito interessante. Essas são as técnicas que eu, Sabrina, mais uso, né? Que é a do subliminal, a da afirmação e a da fanfic. Que eu crio um monte de fanfic na cabeça. E, gente, sempre manifesta. É, tipo, muito, muito louco. Quanto esse período do SATS, ele é mágico pra você manifestar. Foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido. Eu só queria explicar mesmo pra vocês. Eu vou trazer outras técnicas, tá? Porque tem muitas outras técnicas que dá pra usar no SATS. Mas eu só trouxe essas porque são as que eu conheço. Porque, como eu falei, eu tô estudando muito ainda sobre. Tô aprendendo muitas coisas novas ainda sobre lei da suposição e as outras leis que existem. Sobre a consciência, né? Então, eu sempre vou trazer as que eu experimento, as que eu conheço. E eu sei que, tipo assim, realmente funciona. Pra vocês experimentarem, mas eu vou trazer as outras porque eu sei que muitas pessoas não vão gostar dessas, não vão conseguir usar muito, porque cada pessoa é individual, né, gente? Então, por exemplo, todas essas três que eu falei, a afirmação, a subliminais e a imaginação, comigo funciona muito fácil. Eu manifesto tudo que eu coloco, essas técnicas, funciona. E não precisa de técnica, gente. A gente não precisa de técnica nenhuma pra manifestar. É que eu já falei, eu sou ritualística, eu gosto de fazer técnicas. Pra mim, é uma crença que eu coloquei, que quando eu faço a técnica, flui mais fácil, entendeu? Eu manifesto mais fácil. Então, como é uma crença minha, que eu coloquei na minha cabeça, tá, gente? Porque basta você assumir que aquilo é seu e é seu. Basta assumir que a sua vida é assim e ela será assim. Tá? Então não precisa de técnica nenhuma. A lei da suposição não precisa. Só você assumir. Porque a lei da suposição é isso, é você assumir. Mas eu precisava vir falar do SATS, porque o SATS é realmente o período onde vocês estão vulneráveis, o seu subconsciente está acordado e a sua consciência está dormindo. Então, o consciente, gente, ele é a parte do nosso cérebro que não acredita nas manifestações, que não acredita que nada é possível. Já o subconsciente, ele é muito enganável. Você pode mentir pra ele e ele vai acreditar. Gente, eu vou dar uma resumida nessa questão, porque é uma coisa muito importante pra vocês entenderem sobre o SATS. É importante vocês saberem disso também, que eu já estava esquecendo de falar. Sobre o subconsciente e o consciente, né? Nós temos três, né? O inconsciente, o subconsciente e o consciente. O consciente é o que a gente tá acordado, a gente faz as coisas assim conscientemente. E o subconsciente é literalmente a parte do nosso cérebro onde dorme, onde tem as nossas crenças limitantes. E o inconsciente é uma parte um pouco mais profunda, que normalmente está ligada ao inconsciente coletivo. São ações e comportamentos que todo mundo tem igual, né? Então é muito foda isso. E uma coisa muito legal, gente. O subconsciente, eu vou dar uma breve explicação sobre isso. O subconsciente é aquela pessoa que você conta pra ela tudo e ela acredita em tudo que você fala pra ela. Eu sou um pouco assim, eu sou uma pessoa que tudo que a pessoa fala pra mim eu acredito. É um pouquinho de defeito meu. A minha amiga já até falou que é meio que um defeito meu, né? Que eu sou um pouco ingênua, porque é realmente assim. Se a pessoa fala tal coisa pra mim, eu vou acreditar. É até uma coisa que eu estou tentando mudar, evoluir nessa parte, porque é um pouco ruim ser assim. Porque qualquer mentira que a pessoa conta pra mim, eu vou acreditar. Vou cair no papinho da pessoa, entendeu? Então é uma coisa que eu tô tentando meio que me moldar e melhorar nisso. Por mais que eu tenha 24 anos, eu sou ainda assim, entendeu? E ok. E o consciente, ele já é aquela pessoa que tudo que você conta pra ela, ela não acredita. Tipo, você conta pra ela... Eu vou dar um exemplo muito foda de uma coisa que eu achei muito legal. Calma aí, rapidinho. Digital, tá? Pra vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer sobre o consciente não acreditar em nada. Você tá ali, vamos supor que você trabalha com marketing digital. Eu já trabalhei digital mais, mas eu já trabalhei. E, tipo, desisti bem rápido. Eu acredito que se eu não tivesse desistido, eu já tava rica já. Mas ok, isso daí é eu vou fazer isso, eu acho muito interessante. E aí, tipo assim, eu lembro que eu tinha começado a trabalhar com isso. E aí, tipo, eu lembro que eu ia falar pras pessoas, algumas pessoas, sobre marketing digital, que era um negócio que dava certo. E, tipo assim, você pode falar pra aquela pessoa que é um trabalho seguro. O marketing digital realmente, tipo, tem muitas provas que é um trabalho seguro, que realmente dá dinheiro, porque a maioria dos empreendedores hoje vive de internet, vive de trabalho com a internet. Então, o marketing digital realmente muda vidas. Mas tem pessoas que você fala, ela não vai acreditar, entendeu? Você fala pra ela, não, dá certo, e a pessoa não acredita. Aí você fala, não, tem outro trabalho aqui que não é marketing digital, mas é com a internet.
E você consegue, tipo assim, igual tem um negócio do Google que você responde pesquisas e você ganha muito dinheiro com isso. A pessoa não vai acreditar. Você, tipo, sabe aquela pessoa desconfiada? Tudo que você fala pra ela não acredita? Igual já aconteceu de eu estar falando com pessoas sobre lei da suposição, lei da atração, e a pessoa não acreditar, falar, mas isso é impossível. E tipo assim, tem uma pessoa muito próxima a mim, que toda vez que eu falo, independente do assunto que eu tô falando com a pessoa, lei da suposição, trabalho com a internet, qualquer coisa, eu falo com a pessoa sobre esses assuntos e ela não acredita que nada disso é real, existe. Então, tipo assim, é tipo isso, o consciente, ele é o nosso lado que desconfia de tudo, não acredita em nada. Você fala pro consciente, ai, Sabrina, eu sou linda, o consciente não acredita. Entendeu? Ele só acredita depois que o seu subconsciente acreditou. Porque o subconsciente, ele literalmente manda mais no consciente do que o consciente. É muito louco esse assunto. Tá? Porque é assim. Por isso que a gente sempre fala, todo mundo que gosta de falar sobre esses assuntos, que fala aqui na internet, fala que a gente tem que reprogramar o nosso subconsciente. Porque quando você muda a forma como o seu subconsciente enxerga a vida, enxerga o dinheiro, enxerga a sua aparência, enxerga os seus comportamentos, as suas qualidades, o seu consciente muda. Então, por exemplo, eu vou usar eu de exemplo, porque eu sou a pessoa que mais tem, né, pra falar sobre isso. Então, eu vou me usar de exemplo. A questão da minha aparência. Eu tive aquele período que eu já falei pra vocês, onde eu me odiava muito. Que as pessoas falavam, como eu falei, as pessoas falam as coisas pra mim, eu vou acreditando, entendeu? Eu acredito. E quando eu era mais nova, era bem mais forte isso. Então, quando as pessoas da minha escola falavam que eu era feia, que eu era esquisita, que ninguém ia me querer, eu acreditava, eu aceitava aquelas coisas que as pessoas falavam de mim. Automaticamente aquilo se tornou real. Então, o meu consciente acreditou naquilo e eu literalmente comecei a ficar esquisita, comecei a ficar feia. Conforme eu fui crescendo e amadurecendo aquela ideia, e aí eu reprogramei meu subconsciente e comecei a me enxergar de outra forma. Gente, tinha algumas pessoas que chegavam pra mim e falavam, você é esquisita. Pra você eu sou, pra mim eu sou maravilhosa. Entendeu? Porque eu já estava com o meu subconsciente reprogramado. Então, quando a gente reprograma o nosso subconsciente, a gente usa subliminais, afirmações, robóticas principalmente, pra mudar a forma como a gente se enxerga e enxerga tudo ao nosso redor. O consciente, ele começa a enxergar isso também, entendeu? Então, é aquilo. O consciente, você não pode dar poder pro consciente, você tem que dar poder pro subconsciente. É no subconsciente que as coisas vão mudando, entendeu? Então, é muito... Gente, isso é muito interessante, é muito top, gente. Eu adoro esses assuntos. Gente, é isso, tá? O momento do SATS, ele é um momento onde o seu subconsciente, ele tá acordado, o seu consciente está dormindo. Então, tanto que é uma coisa muito legal de você ouvir subliminais, é porque se você escuta os subliminais no fone e você acaba dormindo, o fone, se ele continuar no seu ouvido, ele vai continuar falando ali, entendeu? O subliminal vai continuar. Então, só o seu subconsciente vai ouvir. O seu consciente está dormindo automaticamente, você vai conseguir reprogramar a sua mentalidade com muita mais facilidade. É por isso que eu sou muito a favor do subliminal, gente. Porque muitas crenças que eu tinha, eu quebrei por causa dessa rotina que eu criei de dormir com o subliminal aqui, falando as coisas na minha cabeça, entendeu? E é muito louco, porque, tipo, a primeira vez que eu comecei a fazer isso, a primeira vez que eu fiz, no dia seguinte, quando eu acordei, eu já tava diferente de alguma forma, sabe? Quando eu olho pra trás, eu percebo que, tipo, eu não percebi na época. Mas depois, sempre quando eu lembro, eu falo, mano, eu já mudei uma melhorada, eu já mudei em alguma coisa. E hoje, tipo assim, eu tenho muito que mudar, eu tenho muito que melhorar, né? Não mudar, né? Mas evoluir ainda sobre muitas crenças limitantes. Mas, tipo assim, comparado que eu já era, tipo, ano passado, por exemplo, já mudou muita coisa. Então, tipo assim, subliminais realmente maravilhoso pro subconsciente, entendeu? Você começa a mudar. Gente, é muito top. Então, de verdade, testem na casa de vocês a afirmação robótica. Testem os subliminais. Testem a visualização. Se você não tem facilidade, você não consegue imaginar, então testa os outros, entendeu? Algum vai dar. Algum você vai se identificar, algum você vai sentir algo diferente. E é isso, entendeu? Eu já falei demais. Só queria dar uma breve explicação sobre o quanto o subconsciente realmente é muito mais poderoso do que o nosso consciente. E é isso, tá? Amo vocês. E até o próximo vídeo.